Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar sobre o relevo asiático. E para isso você vai abrir o seu livro na página 135. Eu vou abrir aqui com vocês o livro e vocês também acompanhem aí comigo na página 135. Na página 134, vocês encontrarão esse mapa. Esse mapa é muito importante, é um mapa físico que apresenta tanto aí, imagens sobre o relevo, quanto também a hidrografia, apresenta rios e também a parte do relevo. Mas hoje o nosso interesse maior aí é sobre o relevo. Então acompanhe aí comigo. Quando a gente observa um relevo de determinado ambiente, a gente precisa compreender o seguinte, que a distribuição tanto de planaltos, quanto de planície, quanto de determinados conjuntos montanhosos, tem influência diretamente do modo de como a população ela vai se dividir, de como a população ela vai se organizar em determinado espaço geográfico. E outra coisa que define também é quais são as formas de exploração econômica também de determinadas localidades. Então, isso tudo, o relevo, ele é muito importante para definir os locais onde as populações elas vão se fixar e também a forma de exploração econômica de determinados povos, de determinadas localidades. Quando a gente analisa o relevo da Ásia, a gente chega à seguinte conclusão, que o relevo ao norte, agora quero que vocês venham acompanhando junto comigo aqui, ó. A grande planície, vocês vão acompanhando com essa setinha que eu estou mostrando com o meu cursor, que fica mais fácil para eu não precisar ficar sempre riscando, mas se eu precisar riscar também em algumas partes, a gente fica fácil. Então, vamos aqui, ó. Grande planície siberiana. Estão seguindo aqui comigo com o cursor, com a setinha? Então, ok. O relevo do norte da Ásia ele é formado por essa grande planície siberiana. Quando a gente encontra essa grande planície, áreas planas, a gente vê aí, ó, quando a gente fala em áreas planas, nós estamos falando aí em áreas onde a altitude varia entre 0 e 300 metros de altitudes. Então, são áreas mais planas. Então, tá vendo essa área aí representada pela cor verdinha aí, que se estende desde os Montes Urais, olha aqui os Montes Urais, vocês estão seguindo aqui com o cursor, que é o limite, né, essa área aqui que estabelece o limite entre a Europa e entre a Ásia, é esse limite natural, é esse limite aí, esse aspecto natural aí que estabelece o limite entre a Europa e a Ásia, até o Baixo Planalto Central Siberiano. Então, vamos aqui, ó, nós temos aqui, então, a Grande Planície Siberiana, e a gente vai aqui até o Baixo Planalto. Nós vamos aqui desde os Montes Urais, e a gente vai seguindo até o Baixo Planalto, até os Baixos Planaltos da área central siberiana aqui, ó, que é essa partezinha aqui. Então, a gente segue daqui, ó. Deixa eu puxar uma setinha aqui, para a gente entender aqui mais fácil. Espera aí só um minutinho. Então, vamos lá. Então, a gente seguiu daqui, veio. Deixa eu colocar uma cor vermelhinha, fica mais fácil. Então, nós seguimos daqui, viemos daqui. Daqui, nós seguimos nessa direção aqui, ó, ao Planalto Central Siberiano, ok? Então, essa planície, ela apresenta altitudes bastante modestas. O que quer dizer bastante modestas? Variam entre 0 e 300 metros aí de altitudes, estes montes Urais aí. Entre os montes Urais e entre esse planalto central siberiano aí, tá bom? Então,
seguindo. Então, nós passamos aqui, ó, fizemos esse caminho, percorrendo aí. Agora, nós vamos no sentido leste. Olha aqui, mais para cá. Nós vamos, então, encontrar no Vale do Rio Lena. Olha aqui, o Rio Lena está aqui. Vocês estão visualizando aqui com o cursor, Rio Lena. Nós vamos encontrar as altas terras aí formadas pelos montes Verkhoyansk, que está aqui, os montes Verkhoyansk e Kolyma, aqui, montes Kolyma, aqui, ok? Esse é o ponto, são os pontos mais elevados aí. Depois nós vamos seguir. Nós vamos perceber aí na Ásia Central em direção ao sul até o Planalto do Tibete. Não, depois nós vamos para a Ásia Central, para a parte mais central aqui, olha, nesse pontinho aqui. Nós vamos encontrar outros montes aqui. Nós vamos encontrar os montes Sayan, nós vamos encontrar os montes Altai e o Planalto da Mongólia, ok? Nessa parte mais central aqui da Sibéria. Quando a gente fala Planalto Siberiano, nós estamos falando aí da parte que pertence à Rússia e da parte que pertence também à área, um pouquinho aí da Mongólia, mas também do Cazaquistão, tá bom? Então, esse pedacinho, esses pedacinhos aqui da Sibéria, então, no caso da planície siberiana, entraria aí a Rússia e o Cazaquistão, tá? Essa parte siberiana aí. Então, vamos lá. Seguindo, então, uma parte da Mongólia também, né? Então, vamos lá. Percebendo que as altitudes, elas vão aumentando quando vão seguindo em direção ao sul. Elas vão aumentando, olha aqui, ó, em direção ao Planalto do Tibete. A gente percebe que a tonalidade de marrom nessa localidade aqui está mais escura, né? A tonalidade de marrom. Olha aqui o marrom mais escuro nessa localidade. Então, o Planalto do Tibete aí, com altitudes médias superiores a 4.000 metros. Esse planalto atinge seu ponto máximo no maciço de Karakorum, que está aqui, ó, no Karakorum. Esse Karakorum que se estende por cerca de 160 quilômetros nas fronteiras do Afeganistão, do Paquistão e da China, aqui, olha aqui, nessa localidade. Vai encontrar, nesse complexo montanhoso, nós vamos encontrar o pico K2, depois eu vou mostrar para você algumas imagens do pico K2 aí. O pico K2, ele, nessa localidade aqui, olha, ele tá por aqui, olha aqui, ó, pico K2. O pico K2, ele é nessa localidade, próximo aqui, tá? O pico K2. Ele é o segundo mais alto do mundo. Tem aí o primeiro mais alto do mundo é o Monte Everest, o segundo mais alto é o pico K2. O pico K2 ele é considerado o maior desafio para escalada, né? Ele supera até o Monte Everest no desafio de subida. Alguns alpinistas, eles acreditam que o topo é menor, então por conta disso tem a maior incidência aí de mortes. Por esse motivo, ele passou a ser denominado como Montanha da Morte, esse pico K2 aí. Então, esse pico aí, que é o segundo mais alto do mundo, o pico K2, ele chega a 8.611 metros. Nesse conjunto montanhoso aí do Karakorum. Então, nós temos depois o Everest, com 8.844 metros de altitude, que está aqui. Olha aqui, ó, o Monte Everest. Nessa cordilheira do Himalaia que nós temos, tá vendo Himalaia? Himalaia é o conjunto montanhoso. Nós vamos encontrar aqui 70 picos com altitudes superiores a
a 7.300 metros, por isso que é uma área, uma região que atrai muitos montanhistas, né, por conta dessa concentração aí de 70 picos, né, nesse conjunto montanhoso aí, que é a Cordilheira do Himalaia. Então, nessa cordilheira, nós vamos encontrar aí o pico mais elevado, que é o Monte Everest, que é o ponto mais elevado, com o Everest com 8.844 metros de altitude, na fronteira entre o Nepal e a China, fica no conjunto montanhoso do Himalaia, que se estende por cerca de 3.000 quilômetros. E ao sul, na parte sul, nós vamos encontrar aí uma região chamada de subcontinente. Olha aqui, essa região, depois eu quero mostrar uma imagem também desse subcontinente. É uma região também que apresenta uma área bastante com a planície, é uma área com altitudes bastante modestas também, e que é uma área mais na porção central da Índia. Está o Planalto do Deccan, que é formada pelo rio Indo e também formada pelo rio Ganges, que é o Planalto do Deccan. E aí a gente vai encontrar também no continente asiático, na Turquia, olha aqui, na Turquia, no Afeganistão e no Irã, nós vamos encontrar diversos conjuntos montanhosos representados pelo Monte Taurus. Olha aqui o Monte Taurus. Vocês estão seguindo com o cursor aqui comigo, Monte Taurus. Nós vamos encontrar o Monte Elbrus. Vamos seguindo aqui o Monte Elbrus. E vamos encontrar os Zagros. Aqui os Zagros aqui também, tá? Os pontos culminantes são os montes Ararat, que está aqui, que é o ponto mais alto desse conjunto montanhoso aí, com 5.165. E os pontos culminantes são o Monte Ararat, com 5.165 metros, isso mesmo que eu falei, e o Monte Demavend, com 5.670 aqui o Demavend, com 5.670 metros. Estão aqui, ó. Então, nessa área aqui, tá bom? Nesse espaço aqui, geográfico aqui. Já na parte do Oriente Médio, nós vamos encontrar aqui, nessa parte aqui, o Planalto da Arábia. Nós vemos a formação do Planalto da Arábia, a maior planície dessa área aqui, composta pelos vales dos rios Tigres, Rio Tigre e o Rio Eufrates. Olha aqui, o Rio Tigre e Eufrates. A região do Oriente Médio ela é caracterizada por uma extensa bacia sedimentar, que é rica em petróleo, é uma região muito rica em petróleo. Agora eu quero mostrar para você algumas imagens, tá bom? Então, nós vamos seguir agora para mostrar para vocês algumas imagens. Vou colocar agora no PowerPoint. Sigam comigo, então, tá? Espera só um minutinho. Deixa eu fechar isso daqui, que aí a gente já vai lá no PowerPoint. Só um minutinho. Só lembrando, olha, um pouquinho, né, do que a gente estudou na aula passada. Nós falamos um pouquinho sobre a diversidade étnica que a Ásia, ela abriga, né, além da diversidade de aspectos naturais, mas também diversidade étnico-cultural. Eu mostrei algumas imagens, né, para vocês. Então, eu vim mostrando um pouquinho, né,
Olha lá. Vocês estão lembrados? Quem aí participou dessa aula? Falei um pouquinho da estrutura geológica. E aí a gente entra na parte do relevo, que é essa imagem aí representada para vocês. Olha aí a planície da Sibéria, que eu mostrei para vocês mais ao norte da Ásia. O pico K2, que é o segundo maior pico aí, representando aí o Monte Everest, que é o Monte Everest ou Everest, é a mais alta montanha da Terra, né? Está localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre a República Popular da China e o Nepal. Em nepalês, o pico é chamado de Sagamarta, rosto do céu, e em tibetano, Chomolangma, ou Gomolangma, mãe do universo. Olha que lindo esse conjunto montanhoso aí, a Cordilheira do Himalaia, e o pico mais alto que é o Monte Everest, né? O ponto culminante lá, né? Olha lá, o Monte Everest, que é o monte que se destaca. O panorama do Monte Everest visto a partir do Planalto, né? Olha aí, o Planalto tibetano. Aqui nós temos o Monte Ararat, olha que lindo, na Turquia. Aqui nós temos o subcontinente indiano, que é o Planalto do Deccan, na porção central da Índia, né? Olha aí, nós temos aí, como eu falei com vocês, nós temos aí um relevo bastante modesto, né? Um Planalto bastante modesto, olha aqui, mostrando entre o rio Ganges. Aqui nós temos o Planalto da Arábia, a região do Oriente Médio, onde nós vamos ter a extração aí do petróleo, uma região muito rica em recurso energético, maior reserva regional de petrolífera do mundo. Olha aí que legal isso daí. Então, isso é muito importante aí para a região asiática. E aqui só para mostrar um pouquinho para vocês qual que é a porção do Oriente Médio, quando a gente fala Oriente Médio, que região que nós estamos falando. E quando eu falo em Planalto, Planalto da Arábia, é essa parte aqui que eu estou falando, essa partezinha aqui, ó, que nós vamos encontrar esse Planalto aqui, tá? Que é o Planalto. Esse Planalto aqui da Arábia que eu estou falando para vocês é encontrado nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Nessa partezinha aqui. Nessa região aqui, deixa eu marcar com isso, nessa região aqui, ó, que é encontrado, tá? Gente, então aqui fica a nossa aula sobre o relevo. Eu espero que vocês tenham entendido. E na nossa aula no Zoom, eu vou dar continuidade falando um pouquinho sobre a estrutura geológica, sobre as placas tectônicas, e eu vou falar também sobre clima, vegetação e hidrografia, tá? Não percam a aula, porque o tempo já está corrido e a gente vai ter 2 capítulos aí a ser estudados aí antes da prova, tá? Então, fiquem atentos, estudem esse conteúdo. Você precisa estudar tanto no Zoom, quanto também, gente, no eClass. Então, todo o conteúdo do eClass, todos os vídeos que são postados, precisam ser estudados, tá? Então, beijos e até a próxima, tá? Fiquem com Deus.